Bom dia a todos, que o Senhor nos abençoe, fortaleça a nossa fé. O hino Comigo Habita, ele foi escrito baseado em Lucas 24, versículo 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Neste momento, nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com o nosso Deus, aquele que constrangeu os nossos corações, aquele que nos convidou, aquele que está batendo a porta do nosso coração, aquele que está desejoso de nos batizar com o Espírito Santo nesta manhã, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é o nosso Deus. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. A pessoa escolhida por Deus para compartilhar o pão conosco nesta manhã é a irmã Graça. Então, nós vamos fazer 2 orações. Graça, eu faço uma e você faz a outra oração, por favor. Ok. Vamos dobrar os nossos joelhos, então, e falar com o nosso Deus, pedindo a Ele, como aqueles homens pediram que Ele constrangeram Ele a ficar, nós também vamos pedir ao nosso Deus que neste momento fique conosco, não só agora, mas sempre. Oremos. Querido Deus, nós te pedimos, Pai, que primeiro te agradecemos, pedimos que o Senhor nos ensine a santificar o teu nome, assim como os anjos santificam no céu. Habita conosco, Senhor, entra nos nossos corações, lava-nos, purifica de todo o pecado, Senhor, e habita conosco. Batiza-nos com o teu Santo Espírito. Visita, Pai querido, o lar de cada família aqui representada. O nosso pedido é que o Senhor fique conosco. Queremos ser novas criaturas, Pai. Queremos viver na tua presença. Neste momento, nós suplicamos a unção do Espírito Santo sobre a tua serva que vai compartilhar conosco o pão. Que calhe o homem, queremos ouvir a tua voz. Nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Querido Deus, ainda na tua presença, Senhor, nós agora, Senhor, queremos suplicar que o teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, Senhor. Habite em nosso meio, Senhor. Por favor, faça morada em nossas mentes, em nossos corações. E nesse instante, Senhor, mova-se na vida, no lar de cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que a sua palavra, Senhor, ela nesse momento seja exaltada. Que todo o sentimento, Pai, de orgulho, de exaltação, que todo eu, Pai, possa ser escondido em Ti. Somente o Senhor venha ser a voz que possamos ouvir. E que essas palavras, Senhor, de vida, possa nos transformar, possa nos reavivar e possa nos capacitar, Senhor, a atravessar os últimos dias. Nós choramos, Senhor, pedindo a Ti uma bênção toda especial para todas as pessoas que estão aqui, que se dispuseram a ouvir a sua voz. Por favor, Senhor, que o Teu alimento, Senhor, seja com cada um nesta manhã e que ao sairmos daqui, ó Deus, nós saiamos na certeza de que tivemos um encontro com o Senhor Deus do Universo. Perdoa nossos pecados em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, Irani. Bom dia, minha querida.
Graça a vós do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, né? Amém. Vocês estão me ouvindo bem, Irani? Estamos sim, graças a Deus. Amém. É isso aí. Que Deus seja louvado, né? Então, eu quero, nesse momento, dar início, né? A mensagem que o Senhor me deu e pedir, né? As irmãs aí, os irmãos, que estejam em oração, que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco nesse momento e que, em nome de Jesus, cada um de nós possamos estar bem atentos, que nós não permitamos cochilar nem por um momento sequer, porque eu tenho certeza que o que o Senhor falou comigo, Ele quer falar com você também, nessa manhã. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que o Senhor nos dá e que esta sala também nos dá de poder trazer a palavra dele, né? E agradecer a irmã Marleide, que ontem me ligou, tão bondosamente, tão prestativa, para poder orar comigo, trazer para mim uma palavra que me confortou bastante, que veio no momento oportuno, né? E que ela continue sendo usada pelo Senhor, né? Para poder preparar todos aqueles que vierem trazer a mensagem aqui. É de grande valor esse trabalho abençoado. Bom, eu tenho observado que nesses últimos dias, o povo de Deus, de uma forma geral, uns mais, outros menos, mas no geral, nós temos nos preocupado com a situação do mundo. E muito, né? Muito tem se falado de reavivamento, de reforma. Muitos sermões, né? Têm sido pregados, muito nós temos ouvido sobre isso, tanto na sala quanto na igreja. Mas é claro que essas coisas são muito, muito importantes, né? Nós falarmos, nós pregarmos até mesmo, né, sobre esse assunto. É um assunto extremamente necessário, né? Claro que tudo isso é mais do que importante, né? Para a situação atual que nós vivemos, é mais do que normal que todos estejam preocupados, né? E nós percebemos que isso é uma atuação direta do Espírito Santo na nossa vida. O povo de Deus, ele tem, ao longo dos anos, tem se demonstrado, infelizmente, né, como em toda a história do povo de Deus, desde os tempos bíblicos, né, ele tem se demonstrado um povo rebelde, um povo infiel e muito idólatra, né? Nada se diferenciando, né, dos seus contemporâneos, repetimos os mesmos erros, fazemos as mesmas escolhas dos filhos de Deus das épocas passadas. E o apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, ele adverte com palavras proféticas de que deveríamos tomar muito cuidado, porque o caráter dos homens que professavam servir a Deus será somente de aparência, mas na verdade seria apenas
de farsa mesmo, né? Não seria genuíno. E eu queria começar por aí, né? Nós abrimos a Bíblia para lermos o que o apóstolo Paulo fala para nós aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3. E eu convido vocês, né, que possam examinar as Escrituras agora. Vamos mergulhar mesmo na palavra de Deus e vamos ver sobre isso, porque é muito importante. O povo de Deus, em toda a história, sempre teve esse problema, essa dificuldade em ser fiel a Deus. O povo de Deus sempre teve essa dificuldade, sempre foi um povo que se rebelava muito contra Deus, que procurava seguir os seus próprios caminhos. E o apóstolo Paulo aqui, então, ele nos adverte, né? Profeticamente, ele nos adverte aqui do perigo, né? E do cuidado que nós deveríamos ter, então. E aqui no capítulo 3, do 1 ao 7, eu vou fazer uma leitura rápida, porque eu tenho muitos textos para ler com vocês. Aqui está dizendo assim, capítulo 3, do 1 ao 7. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E eu queria ler mais uma vez e frisar com vocês o verso 5, porque quando a gente lê essa passagem, muitas vezes a gente lê aplicando às pessoas do mundo. Mas quando a gente lê o verso 5, a gente entende que, na verdade, essas palavras que estão sendo aplicadas por Paulo aqui, está se referindo a pessoas que se dizem, professam ser cristãos, professam temer a Deus, porque aqui está dizendo no verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, essas pessoas aqui, que são sem afeto, que são irreconciliáveis, que são caluniadoras, que são intemperantes e etc., cruéis e sem amor, essas pessoas aqui, que recebem todas esses nomes aqui, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, está dizendo que são pessoas que têm aparência de piedade. Então, são pessoas que professam fé, né? Que professam servir a Deus. E aqui em 1 Tessalonicenses, quero abrir com vocês em 1 Tessalonicenses agora, lá no capítulo 5, capítulo 5, versinho de 1 a 8. O mesmo Paulo, né, ele nos adverte que nós devemos vigiar, que nós devemos ser sóbrios. E aqui está dizendo assim, no capítulo 5, do 1 a 8. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E aqui, então, está dizendo para nós, né, que o dia do Senhor, ele vai vir repentinamente. Ou seja, Deus, ele não vai avisar para nós com antecedência, para que nós nos preparemos. O dia do Senhor vai pegar as pessoas despreparadas de surpresa. E está dizendo, então, que nós não fomos deixados em trevas, né? O Senhor não foi nos deixado em trevas para que sejamos surpreendidos. O Senhor deixou para nós luz, e Ele está dizendo que nós somos filhos da luz, porque nós recebemos luz, né? Então, nós não devemos andar nas trevas. Nós não precisamos estar na escuridão. E não podemos ficar dormindo, nós não podemos ficar desapercebidos, nós precisamos vigiar, nós precisamos ser sóbrios. E então, Paulo, ele está advertindo que nós precisamos acautelar-nos quanto à luz que nós recebemos, que nós precisamos estar atentos quanto ao que o Senhor deixou escrito, deixou de ensino para nós, que nós bem sabemos. Temos a palavra, recebemos o conhecimento e nós bem sabemos qual deve ser a nossa conduta, qual deve ser as nossas escolhas. Nós temos a Bíblia para nos direcionar. Então, se nós temos que estar apercebido, qual que é o meio pelo qual eu tenho que estar vigilante, né? Veja, então, essas armas que Paulo nos aconselha a nos revestir para que possamos travar essa batalha. Olha aqui, em 1 Tessalonicenses, aqui no capítulo 5, no verso 8, está dizendo assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Vou ler novamente, para que vocês captem essas armas que o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos estar revestidos. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Veja bem, essa batalha, então, que nós estamos travando e vamos travar daqui até que Jesus volte, ela é necessária que nós estejamos revestidos dessas armas, essas 3 específicas armas que Paulo está nos aconselhando aqui. Ele fala da couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. E por que precisaremos estar revestidos da fé, do amor e da esperança da salvação? Bom, vamos por partes, para sabermos por que precisaremos estar revestidos exatamente dessas 3 armas poderosas. São armas poderosas da parte do Senhor. Então, vamos ver a primeira, a fé. Paulo, falando dos heróis da fé, em sua carta aos Hebreus, ele diz que eles tiraram forças da sua fraqueza. Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 11. Então, aqui em Hebreus, no capítulo 11,
a gente encontra o que Paulo fala a respeito, então, sobre os heróis da fé. O que ele fala sobre os heróis da fé? No capítulo 11, versículo 34, está dizendo assim, falando dos heróis da fé, não nos esqueçamos que ele está falando daqueles que pela fé foram vitoriosos. Então, aqui no verso 34 do capítulo 11 de Coríntios, ele diz, de Hebreus, me perdoe, ele diz o seguinte: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então, aqui ele está dizendo, e eu queria frisar essa frase, e que vocês guardem ela aí, que os heróis da fé, eles foram vitoriosos sobre todas as coisas com que lutaram, porque eles tiraram e fizeram da fraqueza, eles tiraram ali a sua força. Gravem isso, porque nós vamos voltar a falar sobre isso. Então, e porque o Senhor, então, vem falar para mim e vem falar para você nesta manhã, que precisaremos ter fé para tirar da nossa fraqueza a nossa força. Bom, meus queridos, já tem um ano, um pouquinho mais de um ano, que eu estou aqui nessa sala de consagração. Eu tenho visto muitas coisas lindas, né, acontecerem aqui. Eu tenho visto muitos sermões inspirados e motivadores. Tenho visto pessoas saírem mais animadas. E eu sou uma dessas pessoas, né? Eu sou uma dessas pessoas que tem saído mais animada, mais motivada. Eu tenho visto, assim, bastante pessoas relatarem testemunhos, né? Mas eu também tenho visto muitas pessoas chorarem angustiadas, porque reconhecem a sua condição espiritual, porque apesar de conhecer cada condição espiritual, apesar de cada dia, né, eu própria reconhecer, né, que a minha condição espiritual, ela está muito além do que o Senhor requer de mim, né, e tenho ouvido muitas pessoas angustiadas, pessoas que vêm até mim pedindo oração, porque reconhecem a sua necessidade de mudança, porque apesar de conhecer cada dia mais a palavra de Deus e ter cada dia mais luz, está faltando fé para colocar em prática. E se falta fé para praticarmos a palavra do Evangelho e vivermos a verdade que vai glorificar o Senhor Deus, por outro lado, falta também o amor, que é o único jeito de revelar-nos a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nós vimos aí que nós precisamos ter a fé para que possamos crer, através de crer, né? Nós possamos praticar e todo conhecimento, toda luz que nós temos. E nós vimos, então, que é necessário, é extremamente necessário. Se, por um lado, tenhamos fé, é necessário para o outro, então, que também não nos falte o amor, que tenhamos o amor. O amor é a única forma de nós revelarmos a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque Deus é amor. E nós vimos claramente isso
aqui na Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, nós vimos claramente Paulo falando assim. Capítulo 4, do 4 ao 7. 2 Coríntios 4, do 4 ao 7. Paulo fala assim. No quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Então, aqui está falando bem claramente, né? Paulo fala claramente que o Deus desse século, Satanás, né? Satanás é o Deus desse século. Está falando que ele cegou o entendimento daqueles que não têm fé, dos incrédulos. E ele cegou para que não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a única forma de nós resplandecermos a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, é o amor. Porque aqui está falando, nos outros versos, está dizendo assim, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Senhor, e nós mesmos não somos nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, porque Deus disse que das trevas iria resplandecer a luz, né? Porque quem resplandece essa luz é Cristo em nós, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, Cristo em nós, e em amor, com esse amor que ele teve e demonstrou aqui nesse mundo, é que nós poderemos, então, resplandecer a luz do Evangelho, a glória de Deus, que é a sua imagem. Então, por que nós vamos precisar, né, como está falando aqui, da fé e do amor? Porque pela fé nós vamos obedecer a palavra e por amor a Jesus nós vamos resplandecer a glória dele, que é o amor, né? Nós vamos resplandecer o caráter dele, a sua imagem, vivendo, fazendo o que ele fazia, andando nos passos dele, tendo ele como nosso exemplo, e tudo o que ele fazia, nós precisaremos fazer. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa é nós sabermos que nós podemos ser a essência, transmitir a essência de Cristo, ser a imagem, a glória dele aqui nesse mundo. Nós podemos, e o inimigo, ele odeia essa parte, porque foi o que ele perdeu. Ele perdeu quando ele deixou que o orgulho, quando ele deixou que a inveja, quando ele deixou que o seu eu sobressaísse. Ele perdeu o que ele tinha de melhor, que era essa essência do amor, né, que resplandecia, que brilhava com a glória de Deus. Então, ele odeia essa parte. Ele quer fazer com que nós percamos, porque quando Adão e Eva pecou, desobedeceu, ele começou a perder, né? Ele perdeu, na verdade, o brilho da glória de Deus. E Deus agora quer restaurar na humanidade a sua imagem, ele quer restaurar na humanidade essa essência do seu caráter, que é o amor. Então, nós vimos que é necessário, então, a fé, o amor e a fé, né, para que possamos, então, claramente revelar, então, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Bom, e por último,
e não menos importante, nós precisamos nos revestir do capacete da esperança da salvação. E por que essa é uma arma importantíssima? Queridos, Satanás, ele sabe que pouco tempo, bem pouco tempo lhe resta. Então, suas investidas, elas são dobradas e redobradas. Suas armas são pesadas e desonestas, baseadas no engano, na sedução e nos encantamentos. Elas são forjadas na mente entorpecida pelo ódio, pela inveja e desejo de exaltação. Esse inimigo, ele é forte, é sim muito frio e cruel, e joga para matar e para destruir, para aniquilar. E nós não podemos menosprezar um inimigo desses. E ele faz sim, e ele fará tudo para tirar a minha e a sua coroa. E se nós não estivermos revestidos do capacete da esperança da salvação, nós iremos sucumbir. Nós vamos entregar os pontos. Não vamos resistir. Mas em Hebreus, o servo de Deus, talvez um dos que mais sofreu por causa do Evangelho, ele deixou também palavras inspiradas, onde ele nos adverte a nos despojar de todo embaraço e a aceitar a correção e mudar os nossos caminhos. E ele exorta-nos que não devemos nos entregar ao desânimo espiritual e nem devemos desanimar os servos que por Deus são repreendidos. Vamos dar uma lida aqui em Hebreus, no capítulo 12, rapidinho, vamos abrir as nossas Bíblias. Hebreus, capítulo 12, no verso do 1 ao 14. O que Paulo está falando para nós aqui? Hebreus 12, do 1 ao 14. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo zelo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele fala, né? A Bíblia deixa claro para nós acerca dessas coisas. O Senhor, ele está desejoso que nós possamos aceitar quando vem aqui, né, alguém trazendo a sua palavra e diz algo e nós percebemos que aquilo não é o que temos vivido, não é o que temos feito, embora seja a vontade de Deus. Quando Deus vem trazendo a correção para algo que nós estamos fazendo errado, aqui está dizendo que nós devemos deixar todo o embaraço e que nós devemos aceitar a correção, que nós devemos nos desviar daquele caminho errado, né?
porque Deus, ele nos corrige porque ele é nosso pai, nós somos os seus filhos. E ele está falando qual é o pai que não corrige o seu filho, que vê ele fazer algo errado. Deus, ele traz para nós palavras de correção, palavras de disciplina, e exorta-nos a mudar os nossos caminhos, porque ele tem para nós desejo de nos ver, né? Bem, desejo de nos ver como filhos obedientes, vivendo a plenitude do seu amor e gozando ainda aqui nesse mundo, né? As bênçãos que um filho obediente pode receber. E nós vimos então aqui, né, muito do que a Bíblia fala acerca dessas coisas, mas eu gostaria de ler com vocês algumas linhas aqui do testemunho de Jesus, no Grande Conflito. No Grande Conflito, na página 508 até a página 510, eu vou ler só um pedacinho, vocês vão encontrar sobre isso. E eu queria ler para vocês aqui o que o testemunho de Jesus fala a respeito disso. Então, aqui está dizendo assim, sobre a direção de Satanás, os seus agentes estão constantemente a trabalhar a fim de estabelecer a sua autoridade e erigir o seu reino em oposição ao governo de Deus. E com esse fito, eles então procuram enganar os seguidores de Cristo e desviá-los da sua fidelidade. Satanás conjuga todas as forças e arremessa ao combate todo o seu poder, porque não encontra ele maior resistência. Por que ele não encontra maior resistência? Porque são os soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes? E por que entretêm tão pouca verdadeira comunhão com Cristo? Por que se acham tão destituídos do seu espírito? O pecado não lhe é repelente e aborrecível, como era a seu mestre. Não o enfrentam como fazia Cristo, com resistência decidida e resoluta. Não se compenetram do grandiosíssimo mal e malignidade do pecado e estão cegos tanto a respeito do caráter como do poder do príncipe das trevas. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito do seu poder e maldade e da grande extensão da sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões estão iludidas neste ponto. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general que domina a mente dos anjos maus e que, com planos bem elaborados e hábeis artifícios, está a guerrear contra Cristo para impedir a salvação das almas. Entre os professos cristãos e mesmo entre os ministros do Evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto talvez uma menção ocasional do púlpito. Não tomam em consideração as evidências de sua atividade e êxito contínuo, negligenciam os muitos avisos contra seus ardis, parecem ignorar-lhe a sua própria existência. Viu, meus queridos, o que está dizendo aqui? Por que Satanás ele tem ganhado muitas vezes a batalha contra nós? Porque, infelizmente, nós menosprezamos os seus ardis. Nós evitamos completamente falar de Satanás, ignoramos totalmente a sua existência. Tem pessoas que, quando a gente fala de Satanás, é como se a gente estivesse blasfemando. Eu já ouvi muito isso na igreja. O púlpito não é lugar de exaltar Satanás. Por que fica falando de Satanás? Realmente, o púlpito não é lugar de exaltar Satanás, mas a gente precisa falar dele. A gente precisa, porque a gente precisa mostrar que ele sim, ele tem as armas dele,
que ele é real, que ele luta com todas as forças para tirar a nossa salvação, que ele luta contra Deus, ele batalha contra Cristo. E nós menosprezamos o poder dele. E nós, infelizmente, deixamos de vigiar. E aqui o Espírito de Profecia está falando que são professos cristãos e até ministros que não fala nada referente a Satanás. Vive como esse mundo aqui estivesse sobre o nosso controle. Vive como que se nós estivéssemos aqui nesse mundo, como se nesse mundo nós não corrêssemos risco, nós não estivéssemos num grande perigo. Aqui está falando que ocasionalmente ele é mencionado e eles não tomam em consideração as suas atividades, que são contínuas, negligenciam os muitos avisos contra os seus ardis que estão na palavra do Senhor. Enquanto os homens se acham em ignorância, continuando aqui, enquanto os homens se acham na ignorância quanto aos seus estratagemas, este vigilante adversário se põe em seu caminho a cada momento, intrometendo-se em cada compartimento do lar e toda a rua de nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças, desmembrando famílias, semeando ódios, rivalidade, contenda, sedição, assassínio. E o mundo cristão parece olhar estas coisas como se Deus as tivesse designado e elas devessem existir. As pessoas tomam essas coisas como se fosse Deus que tivesse feito e muitas vezes ainda fala, foi Deus que quis assim. E colocam a culpa em Deus. E ignoram completamente que Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derrubando as barreiras que os separam do mundo. O antigo Israel foi enredado no pecado quando se aventurou a associação proibida com os gentios. De modo semelhante, se transvia o Israel moderno. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, foi o que nós lemos agora, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, que nós lemos lá em 2 Coríntios 4:4. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo, prestem atenção nisso agora. Tem um áudio aberto que está assim, fazendo um barulho, por favor, gente. Estou perdendo um pouco a concentração. Desculpem. Prestem atenção nisso que eu vou ler agora. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. No coração não regenerado, há amor ao pecado e disposição para acariciá-lo. Veja bem o que Deus está falando para nós aqui. Todo o servo, todo aquele que não é um servo decidido, que não é um seguidor decidido de Cristo, eles são servos de Satanás. Então, não existe meio termo, não existe em cima do muro. Ou nós decidimos e fazemos a vontade de Deus e somos servos de Deus, ou nós somos servos de Satanás. No coração não regenerado, há amor ao pecado. Então, se nós não rendemos o nosso eu, nós temos amor não a Deus, mas ao pecado.
infelizmente, ou felizmente, né? Nós precisamos atentar para isso. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás, logo deixará de temer o Senhor deles. Quando, no caminho do dever, somos levados à prova, como foi Daniel na corte do rei, podemos estar certos de que Deus nos protegerá, mas se nos colocarmos sobre a tentação, mais cedo ou mais tarde nós cairemos. Por isso nós corremos um perigo muito grande de brincar com o mundo. Nós corremos um perigo grande de ter um pé na igreja e um pé no mundo, de ter uma decisão vacilante de servir a Deus. Nós corremos um risco muito grande, porque quem não se decide totalmente por Deus e fica rodeando Satanás e os seus servos, uma hora cai, uma hora perde, porque é dominado pelo maligno. E aqui está dizendo assim: desde os dias de Adão até os nossos tempos, nosso grande inimigo tem estado a exercer seu poder de oprimir e destruir. Está hoje a preparar-se para a última campanha contra a igreja. Todos os que procuram seguir a Jesus terão de batalhar contra este implacável adversário. Nós temos que acordar. Ele está hoje forjando as suas últimas armas e lançando seus últimos dardos, mais inflamados do que nunca. E se nós não decidirmos hoje a quem nós servimos, todos teremos de lutar contra esse adversário face a face. Quanto mais aproximadamente o cristão imitar o modelo divino, tanto mais cedo fará de si um alvo para os ataques de Satanás. Todos os que estão ativamente empenhados na causa de Deus, procurando desvendar os enganos do maligno e apresentar a Cristo perante o povo, estarão habilitados a aderir ao testemunho de Paulo, no qual ele fala em servir ao Senhor com toda a humildade de espírito, com muitas lágrimas e tentações. Não estamos livres de sermos assediados por Satanás, muito pelo contrário. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais nos decidimos pelo Senhor, mais ele se reforça nas tentações, mais ele lança suas armas, mais os seus servos terão que lutar. Aqui, como Paulo disse, né? Ele lutava com muitos açoites, com muitas lágrimas e com muitas tentações. Assim é todo que se posiciona diretamente a favor do Senhor, aquele que tem o seu único modelo, o modelo divino, Cristo Jesus. Satanás assaltou a Cristo com as suas mais cruéis e sutis tentações. Foi, porém, repelido em cada conflito. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornaram possível a vencer também. Cristo dará força a todos os que o busquem, amém? Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. A menos que eu e você permitamos, ele não pode nos vencer. Porque Cristo, se nós nos posicionarmos do seu lado, Cristo é a nossa força. E ele o derrotou.
E ele prometeu que estaria conosco até o fim, que nos daria força para tal. Então, se nós não permitirmos, Satanás não tem força para nos vencer. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Pode angustiar, mas não contaminar. Pode causar agonia, mas não o aviltamento. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e contra Satanás. Olha o que Deus deixa para nós aqui. Deus deixou para nós bem especificado que porque ele venceu, nós também podemos vencer. Que Satanás não tem poder de nos forçar a pecar. O tentador, ele tem poder para governar a vontade. Ele pode sugerir na sua mente, ele pode colocar na sua frente, mas ele não pode forçar você a pecar. Ele pode te angustiar, ele pode te levar a lágrimas, mas ele não pode te contaminar. Satanás não pode incutir em nós. Isso é só Deus pode fazer. Deus venceu e nós podemos vencer. Ele pode nos agoniar, mas Deus pode nos dar força e vitória. Por isso nós não podemos perder a esperança da salvação. Porque se nós perdermos a esperança da salvação, nós vamos sucumbir, nós vamos nos entregar. Por isso que nós temos que nos revestir dessa armadura poderosa que é a esperança da salvação. Porque Jesus nos deixou essa esperança. Ele garantiu a salvação para nós. O que nós precisamos é nos revestir dela. E revestido da esperança da salvação, com fé e com amor, nós estaremos armados, protegidos contra os dardos do maligno. E nós poderemos resplandecer com a glória de Deus. É isso, meus amados irmãos. Nós temos até o nosso Senhor aparecer nas nuvens do céu. Temos uma batalha árdua para travar. E o nosso inimigo, ele é muito forte. Nós não podemos nos esquecer. Nós precisamos nos lembrar disso. Até que Cristo se manifeste nas nuvens dos céus. Nós temos uma batalha muito árdua. Nós não podemos depor as nossas armas. Nós não podemos nos sentar para descansar. Porque nós estamos numa batalha. E em 1 Pedro, eu queria ler com vocês também aqui, voltando para a Bíblia. Em 1 Pedro, tem uma palavra de exortação também, que Pedro deixou para nós aqui. Eu queria ler com vocês 1 Pedro, no capítulo 4, verso 8 e 9. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Aqui mostra-nos que nós devemos manter amor um para com os outros, que nós devemos ser amigáveis, amáveis uns para com os outros, ser da parte de Deus, né?
ter esse amor, porque esse amor, ele ajuda os nossos irmãos a vencer o pecado. Muitas vezes, nós somos muito prontos a um dedo acusador. Muitas vezes, nós olhamos o nosso irmão, o nosso próximo no erro, e nós agimos não como um servo do Senhor, não como um que tem a essência de Deus, que é o amor. Muitas vezes nós somos como Satanás, porque a palavra de Deus diz que ele é o acusador. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, versinho 8 e 9, está dizendo, no verso 8 está dizendo que nós, então, temos que ser um para com os outros amáveis, né? Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Por quê? Nós temos o antídoto para sanar, né? Para trazer cura, é o bálsamo, né? Que vai trazer cura para o pecador, é o amor. Porque se Jesus não tivesse demonstrado o amor, o perdão, a tolerância para conosco, nós não conseguiríamos ver a nossa condição pecaminosa, nós não conseguiríamos arrepender dos nossos pecados e sentir o prazer e a vontade de buscar a presença dele. Então, quando nós fazemos como Cristo fez, amamos, perdoamos, olhamos com misericórdia para as pessoas que estão no erro, nós estamos dando a elas a oportunidade delas sentirem a essência de Deus e elas verem como Deus é bom, como Ele é amável, como Ele é misericordioso e queiram se achegar a Ele também. E o papel de Satanás é esse, é destruir, é destruição. Né? O papel de Satanás é querer a perdição. O papel de Satanás é acusador. E ele, então, dessa maneira, agindo, ele leva as pessoas cada vez mais para longe de Deus. Então, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, é que nós não estamos mais em tempo de acariciar os nossos pecados. É tempo, hoje é tempo de nós avançarmos, nos posicionando do lado de Deus. E hoje é tempo de nós amarmos uns aos outros, de nós amarmos o nosso semelhante. Hoje é tempo de nós transmitirmos a esperança da salvação que nós temos para aqueles que estão nas trevas sem esperança alguma. Satanás, ele é tão mau, ele não tem um pingo de misericórdia. Ele perdeu totalmente a essência do amor de Deus. E ele é muito mau. Ele quer nos destruir. E ele quer que nós sejamos fracos, vacilantes. Mas nós devemos nos lembrar do que eu disse lá no início. Eu queria voltar com vocês no que eu disse lá no início. Paulo, ele falando sobre os heróis da fé, ele disse que esses homens, eles venceram o diabo e a carne, tirando força da sua fraqueza. Pois bem, queridos, o Senhor, ele tem uma grande obra a fazer em nós e através de nós. No livro de Joel, no capítulo 3, do 9 até o 14, nós vimos que o Senhor, ele faz um chamado
um chamado para um povo especial, aqui no capítulo 3 de Joel. E eu quero abrir com vocês aqui, para que nós possamos examinar essas últimas passagens aqui, antes que a nossa mensagem termine. No capítulo 3 de Joel, a partir do verso 9, nós vemos aqui que o Senhor, ele faz um chamado para um povo especial. No versículo 9 ao 14. E aqui no verso 9, Joel 3, no verso 9. Aqui no verso 9, ele fala assim: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. O Senhor aqui, ele faz um chamado para um povo especial. E ele está falando aqui que esse povo, ele chama de povo forte. Ele está falando: proclamai isto, preparai a guerra, suscitai os fortes. Ele chama um povo forte. E aqui no versinho 10, ele fala assim: forjai a espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, nós vemos mais uma vez o Senhor falando: diga ao fraco, eu sou forte. Ele dizendo que nós temos que transformar a nossa fraqueza em força neste momento de batalha, nesse momento de guerra. Ele diz no versinho 11: ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. O Senhor faze descer ali os teus fortes, mais uma vez. Nós somos esse povo gentil. Nós somos hoje o povo que foi chamado por Deus para resplandecer a sua luz e guerrear e combater contra o seu inimigo, que se tornou também o nosso inimigo, contra um inimigo forte. Deus chama um povo que faz da sua fraqueza a força. E Deus chama, aqui em Joel, Deus chama por 3 vezes esse povo de povo forte. Ele diz que esse povo, ele é um povo que faz da sua fraqueza a força. Diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor, então, aqui, ele dá uma ordem a partir do verso 13. Ele dá uma ordem no 13 e no 14. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O Senhor aqui, ele faz para nós, ele nos chama, né? Um povo fraco, para se tornar um povo forte, pelo poder de Cristo Jesus. Ele nos chama para erguer a nossa cabeça. Ele nos chama como povo forte, para, de cabeça erguida, vitorioso por Cristo Jesus, vencermos a carne, vencermos o mundo, vencermos o diabo. E o mundo subjugado e o diabo derrotado pelo poder do sangue de Cristo, ele usará esse povo. Ele usará esse povo santo que veio da tribulação, da angústia, que forjou ali da aflição da fé e no fogo do amor e na alegria da salvação em Cristo Jesus, as suas armas.
e batalhou contra o ardil, os enganos e as seduções do maligno. Ele chama esse povo forte para glorificar o seu nome, para resplandecer o seu caráter santo e misericordioso, que vive a verdadeira piedade. Um povo que sabe o que é experimentar dores e permanecer fiel, como o nosso grande Rei e Salvador experimentou e foi fiel. Jesus Cristo experimentou. E esse povo pode ser eu e você. Esse povo forte, poderoso na batalha, pode ser eu, pode ser você. Jesus Cristo, ele chama esse povo, ele chama a mim e ele chama você a levar a esperança, a fé e o amor à multidão que está no vale da decisão. Aqui no versículo 14 nós vimos multidão, multidão no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Muitos estão aí, ouviram falar de Deus, mas não têm força, estão no vale da decisão. E eu e você podemos ser esse povo que tirou da sua fraqueza a força e venceu os ardis de Satanás. E pelo poder de Cristo, hoje, pode resplandecer a glória do Senhor através da fé, do amor e da esperança de salvação, levando esperança, fé e amor para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que estão tateando no escuro, ou para aqueles que estão oscilando, vacilando na decisão, no vale da decisão. Que o Senhor nos conceda o teu Espírito Santo, sem o qual essa obra jamais poderá ser realizada em nós. Que o Senhor nos faça mais que vencedores em Cristo Jesus. Que nós possamos, entender que o que Deus fala para nós hoje, e eu gostaria de frisar bem, é que nós temos um inimigo muito forte, mas nós temos um Deus vitorioso, muito mais forte, que está desejoso de nos ter do lado dele. Mas para nos posicionarmos, é necessário que nós nos revistamos, então, da fé, do amor e da esperança da salvação. Que Deus nos abençoe, meus queridos e minhas queridas, e que nós possamos entender que Deus, ele apenas espera a nossa decisão para que nós possamos resplandecer a sua glória. E no momento que eu e você decidirmos e nos posicionarmos, derrotando a nossa fraqueza, e pelo poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, nós sairemos iluminando a terra com a glória do Senhor, sendo os olhos, os braços e os pés de Cristo para salvar, para amparar os que estão nas trevas. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia vitorioso na presença do Senhor. Amém. Amém, amém. Agradecemos a Deus pela mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã. Deus seja louvado. E pedimos uma bênção especial, fortalecendo a sua fé. Que o Senhor abençoe todas as áreas da sua vida e todos os seus familiares, seus filhos, seu marido. E batize você e sua casa com o Espírito Santo, minha querida.
Meus Amém. irmãos, agora nós vamos orar, fazer as 3 orações. Eu vou pedir a Graça para fazer uma oração. Gostaria de pedir a irmã Terezinha, se ela puder fazer a segunda oração, e gostaria de deixar a terceira oração para um voluntário para fazer a terceira oração. Quem gostaria de fazer a terceira? Dalvani, obrigada. Irmã Terezinha, você pode fazer a segunda oração? Posso, sim. Então, temos aqui as 3 orações. Hoje nós vamos orar pela Eugênia Nascimento. Hoje nós vamos passar o dia, então eu peço que vocês anotem. Vamos anotar, nós vamos passar o dia orando pela irmã Eugênia, nossa colega aqui, nossa irmã aqui da sala da consagração. Eugênia, você pode anotar pode anotar os seus pedidos. E agora vamos dobrar os nossos joelhos, então, e a irmã Graça vai fazer a primeira oração. Oremos. Amado Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nos enviaste nessa manhã. Cremos, ó Deus, que o Senhor está ansioso para que tenhamos, Senhor, junto de ti o galardão eterno. O Senhor está mais desejoso do que nós, Senhor, de que estejamos contigo por toda a eternidade. Mas até, Senhor, que possamos adentrar os portais do céu, nós temos ainda, Senhor, uma batalha árdua pela frente. Nós temos que lutar contra um inimigo forte, Senhor, que o Senhor conhece muito bem, que ele colocou, Senhor, todo o seu poder em cima do ódio, da inveja, sobre nós, os seres humanos dessa terra, Pai. Porque somos, ó Deus, e eu falo isso, Pai, com muita alegria no meu coração. Nós somos, Senhor, Deus. O Senhor nos fez e o Senhor nos resgatou, Pai. E pertencemos a Ti, Senhor. E o que o Senhor quer dar a nós é a vida eterna, junto do Senhor, Pai, resplandecendo a imagem do Senhor e vivendo, Senhor, sem dor e sem sofrimento. E não é isso que o inimigo quer para nós. Ele quer para nós, Senhor, a morte, a destruição. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor venceu por nós, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos garantiu essa vitória, Pai. E nos garantiu que nós também podemos vencer, Senhor, se tão somente nos posicionarmos do seu lado, ó Deus. Revestindo-nos, ó Pai, da fé, do amor, da esperança. Porque o Senhor nos prometeu que nos levaria, Senhor. Voltaria para nos levar para morar contigo por toda uma eternidade. Nos ajude, Pai, a exercer a fé. Nos ajude a exercitar o amor. Nos ajuda, Pai, a viver com essa esperança no nosso coração, Pai, porque está aproximando, Senhor, o dia. Glória seja dada o teu nome, Senhor. Está aproximando, Pai. Muito em breve o Senhor aparecerá nas nuvens dos céus. Nos ajude, Senhor, a viver como filhos amados do Senhor, como o Senhor Jesus viveu nesta terra, Senhor. Que nós possamos ser aqui nesta terra os seus braços, Pai. Nós possamos ser os teus olhos, a tua boca, Senhor. Que nós possamos glorificar o seu nome, Deus. Que nós possamos iluminar essa terra com a glória do Senhor, meu Deus. Através, Senhor, de servirmos uns aos outros, de amarmos uns aos outros. E, Pai, de exalar o bom perfume do Senhor por onde formos. Nos guarde, Senhor, no momento da tentação, Senhor. Amém. Oh, Deus querido, eu te peço, nos guarda no momento de prova. E, por favor, ó Deus, nos ajude a firmar, Senhor, os nossos pés no Evangelho eterno do Senhor. Por favor, ó Deus, nos batiza com teu Espírito Santo, Pai. Continues conosco, ó Deus, agora, Pai. Eu entrego a oração para a irmã Terezinha, em nome de Jesus. Amém.
Eterno e poderoso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa bênção, Pai, de estar na tua presença nesta manhã, de podermos, ó Pai, alimentarmos da tua palavra. Quero agradecer ao Senhor pela pregação, pela mensagem que nós acabamos de ouvir, tão tocante, tão comovente, de exortação, de conselhos. Meu Deus, nos ajuda no decorrer desse dia a meditar nessa mensagem, Pai, e ficarmos alerta diante do Senhor, nos preparar, lavar nossas vestiduras no teu sangue. Pai, quero pedir ao Senhor que abençoe a tua serva, Pai, irmã Graça, que neste momento foi poderosamente usada pelo Senhor. Toma ela em tuas mãos, toma a família dela em tuas mãos, som do coração dela e supra a necessidade dela de acordo com a tua vontade. Quero colocar a tua serva, Pai, nossa irmã Eugênia, nas tuas mãos, e quero pedir ao Senhor, meu Deus, que a abençoa, que derrama sobre a tua Santo Espírito, sonda, Deus, o coração e a mente dela. Ouve para os pedidos dela, Pai, e atende por misericórdia. Supra as necessidades dela, derramando sobre ela o teu Santo Espírito e ajudando, Pai, ela cada dia permanecer firme na tua presença até a tua breve volta. Quero colocar nas tuas mãos também, apresentar diante do Senhor cada uma dos teus filhos que estão nessa sala. São mais de 40 pessoas, Pai, que estamos juntos nesta manhã. Eu quero pedir, o Senhor, visita cada lar representado, que cada família, Pai. O Senhor conhece a necessidade individual de cada um de nós. Nós não conhecemos uns aos outros aqui nessa sala, mas o Senhor nos conhece desde o ventre de nossas mães. O Senhor sabe as necessidades de cada um de nós. O Senhor conhece as fraquezas de cada um de nós. O Senhor sabe os nossos pontos fracos. O Senhor conhece a luta que cada um de nós estamos travando para te servir, para te seguir, para te obedecer, para andarmos com o Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Toma cada um em tuas mãos e nos abençoa. Oh Pai, cada um de nós, muitos de nós que, como eu, tem filhos, tem genro, tem nora, que nós estamos orando, travando uma luta com o Senhor, clamando o Senhor pela conversão, pelo retorno de alguns que estão desviados dos teus santos caminhos. Oh Deus, tenha misericórdia, ouve a oração de cada mãe, ouve a oração de cada pai, atende as nossas lágrimas, ó Pai, e responde às nossas orações, atuando na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, nossos parentes, das pessoas da qual nós estamos intercedendo, trabalhando, lutando pela conversão deles, por misericórdia. Atende, responde, Pai, e derrama sobre todos nós o teu Espírito Santo. É tempo da chuva ser hoje, ó Pai. Como nós precisamos dessa chuva, como nós estamos necessitando dessa chuva, para nós discernirmos, ó Pai, a luz das trevas, não sermos enganados pelo inimigo. Nos ajuda, Pai, porque nós também queremos, ó Pai, ser em tuas mãos instrumento de salvação para levar essa mensagem a outras pessoas, e nós precisamos do teu poder, nós precisamos dessa chuva. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta o alto clamor, que nós tanto carecemos, que essa mensagem seja pregada com poder e multidões que estão no vale da decisão possam decidir ao lado do Senhor ou contra o Senhor. Mas, ó Pai, essa mensagem precisa ser pregada com poder, e nós rogamos, Senhor, que levanta o teu alto clamor, derrama o teu Santo Espírito. Nós te imploramos essas bênçãos, Pai eterno, em nome e pelos méritos, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Paizinho querido, amado Deus, obrigada, Senhor, por essa mensagem tão confortante aos nossos corações, mas também de grande advertência para cada um de nós nessa manhã. Que nós possamos a cada dia colocarmos as nossas vidas, Senhor, em tuas mãos. Que nós possamos ter a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos, esses atributos que o Senhor deixou, o maior de todos é o amor. Porque sem o amor, nós não conseguimos fazer nada nessa vida. Às vezes tentamos, mas sem amor, não conseguimos. Que o Senhor possa nos ajudar a cada dia a amar o Senhor em primeiro lugar, amar o nosso próximo, amar nós mesmos, para que possamos, ó Deus, prosseguir e vivermos uma vida digna diante do Senhor. Assim como já foi falado pela mensagem, falado pelas orações, nós estamos numa grande luta, mas cremos pela fé e pela esperança e pelo amor que o Senhor tem por nós, que nós já venceremos em Cristo Jesus. Sabemos, ó Pai, muitas das vezes a gente fala, o inimigo está derrotado. Sim, ele está derrotado.
mas ele ainda tem poder de destruir vidas. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, de nossas vidas, para que ele não venha tocar o seu dedo maligno em nós, mas que nós possamos, ó Pai, vencer a cada dia em Cristo Jesus. Senhor, nos ajude, porque quando ele não pode tocar em nós, ele faz um arrodeio, toca em pessoas que nós amamos. Mas nós te pedimos pela tua misericórdia, tenha compaixão, e que nossa família seja liberta, seja salva, e que ele não venha ter esse poder sobre nós, Pai, sobre os nossos filhos. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude, Senhor. Paizinho amado, muito obrigado por tudo que temos ouvido aqui nessa sala. Obrigado pela vida da irmã Graça, Senhor, pela mensagem que ela trouxe aqui nesta manhã. Uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolo, uma mensagem de advertência, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a cada dia a colocar em prática em nossa vida. E que nós possamos te amar acima de todas as coisas desse mundo. Porque o amor, ele prevalece em nossos corações. E que ele faça a diferença em nossas vidas. Que nós possamos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós. E nos ajude a permanecer firmes e inabaláveis na sua presença. Conduza os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, Senhor. Toma a nossa vida nas mãos do Senhor a cada momento e que nós possamos ser vencedores em Cristo Jesus. E todo ser que respira, louve ao Senhor. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos, que Jesus nos dá. Fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui e além, bem alerta vão cantar. Aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Obrigada, Jesus, por essa esperança que nós temos em nosso coração. Que nós possamos a cada dia viver conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Em oração me encontro, ó Pai, a te render louvores, a te entregar meu falho coração e a te pedir favores. Em oração me encontro, ó Pai, pedindo segurança, rogando que estejas junto a mim, me dando confiança. Em oração preciso, ó Deus, viver a todo instante para vencer o mundo ao meu redor e prosseguir avante. Vou dedicar em oração meu coração e alma. Só teu amor
me traz consagração. Só tua paz me acalma. Só tua luz reflete salvação. Só teu poder restaura. Em oração me encontro a te pedir, Senhor Jesus, me salva. Amém. Amém, amém. Amém, Deus Senhor. seja louvado. Meus queridos, nosso tempo está, mas nós vamos fazer considerações, só vamos pedir que sejamos bem objetivos. O que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração através dessa mensagem? Este é o momento das considerações. Irmã Terezinha, seja bem-vinda, minha querida. Pode falar. Obrigada. Bom dia a todos. A mensagem toda me tocou muito, foi maravilhosa. Eu fiquei aqui, agradecida a Deus por estar hoje nessa sala. Que maravilha, como Deus me tocou. Mas a frase, eu quero só frisar a frase que mais me tocou e que, né, vai ser a minha meditação durante todo esse dia, foi a que a irmã Graça leu, fala que os que não são diligentes seguidores de Cristo são servos de Satanás. Foi uma frase muito pesada e muito tocante. Eu fiquei me dizendo, meu Deus, como a gente precisa sermos cristãos de verdade. Ser diligente, realmente diligente seguidor de Jesus. Porque se eu não servir a Deus de verdade, se eu não viver a luz que eu tenho, se eu não andar com Deus, eu poderei ser enganada, estar pensando que estou servindo a Deus, que estou agradando a Deus, estou sendo serva de Satanás. Então, me tocou muito esta frase, vou ser bem objetiva, mas que em tudo, né, tem várias coisas que eu grifei, que ela, né, meditou, não vou deixar para outras pessoas falar, mas o que mais me pesou foi essa frase que ela leu, né? As pessoas, aqueles que não, se nós não formos diligentes seguidores, fiéis seguidores de Cristo, nós somos servos de Satanás. Eu lembrei de um versículo, né, que Jesus falou que muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, né, porque vão perceber tarde demais que estava perdido. O tempo todo achou que estava servindo a Deus, mas é por causa disso aí, por não ser diligente seguidor de Cristo. Nós não podemos sermos 90% cristãos, nós precisamos de ser 100% cristão. Então, me tocou muito, e essa vai ser a minha oração durante esse dia, o meu clamor a Deus, para Deus, né, eu preciso ser, porque eu quero estar no céu, todos nós queremos. Então, para isso, precisamos de sermos diligentes seguidores de Cristo, obedientes a Deus em tudo, e vigiarmos muito nesta área, porque nós podemos ser enganados, achar que estamos servindo a Deus, achar que estamos sendo servos de Deus, e às vezes podemos estar sendo servos de Satanás. Então, foi uma frase muito pesada, e que nós precisamos vigiar muito nessa área, de sermos diligentes e realmente seguidores de Cristo. Ser 100% fiéis a Deus em tudo. E eu peço a Deus que nos ajude, porque não é fácil. Nós somos tentados, rodeados por uma nuvem de tentação o tempo todo, para nos desviar do foco. Então, que Deus tenha misericórdia, nos ajuda a todas nós que estamos aqui nessa sala hoje, a sermos realmente diligentes seguidores de Cristo e nunca, jamais, sermos servos de Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa abençoar a cada um de nós e abençoar poderosamente a irmã Graça, que trouxe essa mensagem maravilhosa, que tanto, né, comoveu o nosso coração nessa manhã. É isso aí, irmã Graça, irmã Terezinha. O nosso Deus, ele não é... O nosso Deus é Deus de poder. Ele pode todas as coisas. Não tem nada impossível para o nosso Deus. Então, ou a gente tem fé ou a gente não tem. Se for para nós achar que Deus, se for para nós que queremos seguir o nosso Deus em parte, né? Ou nós nos rendemos 100% ao nosso Deus, ou não, ou nada.
Eu posso, se eu quiser 99, não pode. É verdade. Nós precisamos fazer uma entrega completa ao nosso Deus. A entrega tem que ser completa. E aqui cabe novamente aquela frase que eu li de Parábolas de Jesus. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor da sua vida recebe poder para viver a vida de Jesus. Então, se Deus, o nosso Deus, ele nos dá poder, então não tem porquê nós ficarmos 95%, 99%. Não, nós temos que nos render completamente ao nosso Deus. E ele nos dará a vitória sobre todo o pecado. Né? E Deus seja louvado por isso, né? E é bom nós sabermos que nós temos o Deus que pode todas as coisas e que ele está disposto. O sangue de Jesus tem poder de nos purificar de todo o pecado. E Deus deseja fazer em nós o quê? Deus deseja que nós sejamos novas criaturas, né? Tudo novo. É isso que Deus quer fazer para nós, né? Mais alguém gostaria de compartilhar o que o Espírito Santo falou ao seu coração nesta manhã? Não havendo, nós vamos então, mais uma vez lembrar, meus queridos irmãos, que nós vamos orar pela irmã Eugênia, e orar por todos da sala de consagração. Todos que estão vindo, que são chamados pelo Senhor, estamos aqui porque desejamos ser transformados pelo poder de Deus. Então, vamos orar uns... Oi, Parece que a irmã Nice está de mão levantada. Ok. Todos, obrigada, Graça. Todos aqueles que estão vindo toda manhã, que estão ouvindo a voz de Deus, são pessoas que querem ser transformadas. Então, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelos filhos, vamos orar pelos maridos, não só pelos nossos, vamos orar pelos os filhos de todos, vamos orar pelos esposos, por todos os familiares, clamando a Deus, não só pelo batismo do Espírito Santo na minha casa, mas pela casa de todas as nossas irmãs que aqui estão, e aqueles que não estão também. Vamos orar, irmãos, vamos orar uns pelos outros, para que tenhamos unidade. Irmã Nice, pode falar, minha princesa. Bom dia, irmãos. Eu não poderia deixar de falar um pouco sobre essa mensagem que veio de encontro com o meu coração, com a minha vida espiritual com Deus, com a minha experiência que Deus tem me orientado, tem me ajudado até aqui e vai continuar. Esta mensagem, sabe, quando ela falava assim do inimigo, né, que muitas vezes as igrejas não gostam que fala sobre ele, que ele já é um derrotado, ele é muito sagaz, porque eu tenho experiência com isso e até hoje eu vivo com isso. Mas o meu Deus, o nosso Deus, ele é grande, forte, poderoso e tudo ele pode fazer por nós. Nós sabemos que, irmãos, mesmo nós, sem pecar, 100%, e tendo amor próximo, enquanto nós estiver aqui nesta terra, ele vai nos perseguir. Ele vai fazer coisas que a gente fica sem saber, até sem pisar no chão, mas ele não vai tirar, é o céu da nossa vida. O céu ele não vai tirar. Deste caminho maravilhoso que eu e vocês estão caminhando, esta jornada cristã, isso ele não vai tirar. Em nome de Jesus. Esta mensagem falou muito alto. Irmãos, desde criança, assim, eu como adventista, e caminhei junto com meu pai, missionário, mais 4 irmãos na igreja, eles expulsavam demônios. Aquele tempo, as pessoas para ir para a igreja, sabe, era assim, escravo de Satanás. Eu estou falando o nome dele, mas exaltando o nome de Jesus, porque ele já está derrotado. Porque nós só pregamos amor, perdão, caridade, união, mas esquecemos da armadilha dele. Porque os novos na fé que estão chegando na igreja só vê Deus, mas não está tendo cuidado, assim, vigiando, que eu quero que os irmãos entendam, vigiando
Às vezes estamos no caminho do Senhor, pensa assim, igual eu estou aqui. Eu estou aqui, muitos irmãos já sabem que eu trabalho numa casa espírita até hoje. E Deus me pôs aqui para me mudar. Depois que eu conscientizei que é para me mudar, para mim ser transformada, mas Ele me preparou para estar aqui, por isso que eu estou firme na rocha eterna, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando esses irmãos, que meu pai estava no meio, era ganhador de alma, tudo deles era para a igreja, fiel, temente a Deus, o inimigo possessou em uma pessoa e falou assim, vocês 4 me pagam. Aconteceu muita coisa na vida deles. Eles eram fiel 100%. O inimigo tocou neles, mas do céu ele não tirou. Dos caminhos do Senhor ele não tirou. Mas esses irmãos sofreram. Então, nos dias de hoje, irmão, essa sala é uma sala de consagração. Os irmãos também têm que ter o máximo de cuidado e ver as armadilhas dele também, porque muitos não estão preparados, não. Nós não estamos preparados. E aqui eu vejo a minha luta é grande. O inimigo aqui, eu tenho amor aos meus patrões, eu tenho amor às pessoas que trabalham junto comigo, mas o inimigo já me tocou de várias maneiras, mas deste caminho firme na rocha eterna, o céu, ele não vai tirar de mim e nem dos irmãos. E esta mensagem veio muito profundo quando a irmã Graça falou que as pessoas não gostam que fala, mas ninguém está exaltando ele. Nós temos que ter muito cuidado, ainda mais agora no fim, porque ele está sabendo que falta pouco tempo para ele. O que ele puder fazer, ele vai fazer. Mas nós temos que ter o discernimento, o que é de Deus, o que é dele, para ter cuidado e ter amor próximo. E sempre eu passo por isso. Mas a fé em Cristo Jesus, mesmo que eu choro, mas é nos braços de Jesus. E eu senti esse desejo de falar para os irmãos ter essa alerta. Quanto mais a gente fala assim, foi o inimigo, tem gente que não acredita. Ah, não. Irmãos, temos que ter cuidado, mesmo com amor, mesmo 100% sem pecar, ele toca e Deus me preparou para estar aqui. Temos que ter muito cuidado. O céu, ele não tira, não. Dos caminhos do Senhor, não, mas ele toca. Mas o sangue de Jesus tem poder, e ele nos livra, porque a palavra de Deus é fiel, está aqui dentro dos nossos corações. Mesmo que choramos, lutamos, mas nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu acredito que os irmãos entenderam no que eu quero dizer. Esta é minha consideração. Obrigada, minha irmã. Obrigada, irmã Nice. Ele não pode... Ficou muito claro, né? Realmente, que ele pode tentar, mas ele não pode nos obrigar a pecar. Louvado seja Deus por este poder. É o poder da escolha, né? O livro Caminho a Cristo fala isso, que nós precisamos aprender o poder da escolha. Que quando nós dobramos os nossos joelhos e nos entregamos a Deus, e eu escolho te servir, o poder da escolha que Deus nos deu, né? Eu escolho, Senhor, te servir, eu aceito, Jesus, eu entrego nas tuas mãos, pronto. Esse nosso Deus, ele é fiel. Deixa eu ver, tem mais uma mão aqui. Irmão Mário, seja bem-vindo, irmão Mário. Amém, irmão. Obrigado, um bom dia a todos. Vou ser breve. É porque, assim, nós ouvimos, né, nesta mensagem, a orientação de Deus quanto ao poder do inimigo, mas nós também temos a certeza quanto ao poder de Deus. E nós finalizamos essa mensagem, foi finalizada com a necessidade de nós sermos 100% de Deus, 100% de Jesus. E quando nós escutamos isso, embora muitos de nós estejamos bem firmes na fé, muitos não estão e podem sentir-se, nesse momento, meio que um peixe fora da lagoa.
Mas eu quero dizer para todos nós, porque muitas vezes nós ainda não conseguimos cumprir esse 100% de Jesus, que não venhamos desistir, tá? Que não possamos deixar que esse inimigo sagaz venha desfalecer a nossa fé, mas nós possamos olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, pois ele prometeu que se nós perseverássemos até o fim, nós seríamos salvos. Então, se é necessário nós perseverarmos, é justamente para lutar por esses pontos em que nós ainda falhamos, nós ainda estamos caindo e não alcançamos ainda o 100%. Eu busco esse 100%, eu quero alcançar, quero um caráter perfeito, e eu creio que é o desejo de toda essa sala de consagração. Embora muitas vezes a gente caia em pequenas coisas. Mas o Senhor diz que o homem pode cair, mas o Senhor o levanta, né? Então, para finalizar minha consideração, gostaria de convidar os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor num verso para nos dar ainda mais essa certeza, que é Salmo 34, o verso 18 e o 19, onde o Senhor nos fala: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Nesta manhã, o nosso coração, eu creio que todos aqui, o nosso coração foi quebrantado e o nosso espírito foi contrito. Então, o Senhor está perto de nós. Clamemos, busquemos e com todo o nosso coração, e o Senhor satisfará os nossos desejos, porque agora nós estamos desejando ser transformados. E embora nós estejamos no meio de aflições, quando nós clamamos o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor nos livra de todas. Que o Senhor abençoe a todos. Muito obrigada, irmã, pela mensagem, e que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, nos dar o poder para nós continuarmos lutando. Obrigado, que o Senhor nos abençoe. Obrigada, irmão. Foi bom você falar para as pessoas, para todos nós, né? Que essa entrega total, irmãos, o nosso Deus, ele é amor. Diz assim o caminho a Cristo: o pecador ele pode resistir a este amor. A graça falou muito, né? A graça falou também do amor de Deus. O pecador pode resistir a este amor, pode recusar a deixar-se atrair por Cristo, mas se não resistir, ele será atraído por Jesus. Olha que lindo. Se nós não resistirmos, nós só vamos nos perder se nós quisermos. As pessoas nós podemos nos perder só se nós quisermos, porque Cristo faz de tudo para nos salvar, tudo. Se nós não resistirmos, nós seremos atraídos por este amor. Que fique gravado nos nossos corações. O grande amor de Cristo por nós. Nós vamos orar. E logo em seguida vamos pedir a Ruth para a Ruth o louvor vai ser pela nossa querida irmã Ruth. Então vamos fazer a oração. Irmã Nice, você pode orar? Posso, irmã? Posso. Então você faz a oração e, por gentileza, hoje nós vamos orar também pela irmã Eugênia, tá certo? Vamos passar o dia orando pela irmã Eugênia também. E agora vamos dobrar os nossos joelhos. Oremos. Grandioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, pela noite de repouso. Estamos aqui de joelho perante a tua presença, para te agradecer também, Senhor, por essa linda mensagem de despertamento, de reavivamento, pelo teu poder e a tua misericórdia na nossa vida. Queremos entregar todos os nossos irmãos
que estão fazendo parte dessa sala de consagração e toda a sua família, para que estas mensagens venham despertar cada um de nós. Só o Senhor, com o teu poder, com a tua armadura sobre nós, nós vamos estar sempre libertos e sendo protegidos das armadilhas de Satanás. Nós sabemos que ele está irado, mas ele já está derrotado. Senhor, abençoe a família da irmã Graça. Que linda mensagem. Esta guerreira tem nos ensinado aqui nessa sala, com as suas mensagens, com a alimentação, tudo ela tem nos ajudado. Abençoa seu esposo, seus filhos, Pai. O pastor Henrique, o Senhor sabe das suas lutas, das suas dificuldades. Esteja sobre ele o poder do Espírito Santo cada dia. Neste momento eu quero entregar a irmã Eugênia. Nós vamos passar o dia orando por ela, por seu esposo, seus filhos, toda a sua família, os seus pedidos, os seus desejos, que o Senhor esteja com ela cada dia, Pai. Não deixa ela esmorecer deste caminho maravilhoso. O Senhor sabe que nós aqui, cada um tem suas lutas, temos as nossas dificuldades, mas com o Senhor nós venceremos. A tua palavra, as tuas promessas é fiel, e que mesmo que nós sejamos perseguidos, mas do céu o inimigo não vai tirar de nós. Este caminho maravilhoso, ele não tem poder, e que nós possamos escolher o Senhor cada dia, e podemos subir a escada da perfeição. Cria em nós um coração puro, dá a nós o discernimento no ouvir, no falar, no ver, no cheirar, no pegar. Por favor, somos filhos do Senhor. Sabemos que o Senhor está voltando e logo nós vamos ver esse céu lindo abrindo e o Senhor vindo nos buscar. É pouco tempo, é pouquíssimo tempo, Senhor, que nos falta. Não deixa nós esmorecer deste caminho. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe dos nossos sonhos e nós entregamos eles nas mãos do Senhor. Obrigada por tudo. Abençoe essas lideranças da sala de consagração. A nossa irmã Cesiane, sabemos que ela está também no Senhor. Continue cuidando dela para teu reino e para a tua glória. Perdoa nossos pecados. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A imagem de Deus, fomos feitos, enfim, para em sua glória mostrar seu amor singular. Mas caímos então, vimos a perdição. Quando olhamos para nós, não havia solução. Mas Deus pensou então em nossa salvação, o fim da perdição, a redenção, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor, trouxe a nós a alegria de estar com Ele um dia. Sim, agora creio então, recebemos salvação, pois a Cristo eu clamei e perdão sim nele achei. Viverei por meu Senhor, vencerei por seu amor e um dia
voltará pra levar-nos para o mar. Não posso compreender tal redenção, o fim da perdição, a redenção. Viverei por meu Senhor, vencerei por seu amor, sua imagem mostrarei ao guardar a sua lei. Amém. Amém. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tati Ruth. Amém. Bom dia a todos. Amém, Tchau, amém. Estevão. Bom dia. Bom dia, obrigada. Tati. Bom dia. Bom dia, Estevam.